Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá retomar aí a aula anterior, onde a gente estava trabalhando com as palavras estáveis, né? Vamos dar continuação nesse trabalho, ok? Bom, é importante que a gente tenha em mente que aquilo que a criança estabiliza dentro da cabecinha dela, né, vai ser, para nós, uma coisa muito importante para que nós possamos ajudá-las, né, a avançar no processo de compreensão do sistema de escrita alfabética, né? Nós vamos ter agora elementos preciosos para ativar sobre a reflexão em relação a uma série de propriedades do sistema de escrita alfabética. Bom, aquilo que as professoras já fazem, né, e que muitas vezes vem lá no início do material didático do aluno, né, está relacionado com essas questões. Porque muitas vezes vem para trabalhar o nome, o crachazinho. Então, existe uma relação muito próxima com essas questões, palavras estáveis e reflexão sobre o sistema de escrita alfabética. A minha intenção hoje é listar para vocês, e aí vocês perceberão de uma forma assim bem nítida, as propriedades, né, do sistema de escrita alfabética e o quanto as palavras estáveis colaboram para o trabalho com as propriedades. Bom, quando a criança reescreve de memória um nominho, né, ou outra palavra que ela memorizou, que ela estabilizou, para reproduzir a forma convencional, ela tem que observar as propriedades que determinam a ordem e o repertório de letras que constituem uma palavra e que não podem ser mudados, porque se a gente mudar, né, essa palavrinha que a gente quer escrever, ela vai deixar de existir. Ou então a gente vai escrever algo que não tem sentido, que não, né, a gente não consegue nem ler. Então, esta é uma propriedade do sistema de escrita alfabética que a criança lançou mão de uma palavrinha que ela já tinha estabilizado para poder, de alguma forma, estar compreendendo, né? A professora utiliza algo que já é estável para a criança, assim como a criança também vai estar utilizando ao mesmo tempo, para que ela se aproprie dessa propriedade do sistema de escrita alfabética. Outra situação é em relação à quantidade de sílabas e letras. Quando a criança ela observa uma palavrinha que ela já estabilizou, ela consegue perceber que os pedacinhos, né, eles são em menos quantidade do que as letras. Então, eu utilizo menos sílabas, né, do que letras. Então, quando ela ouve a palavrinha coca, ela percebe que tem 2 sílabas. E quando ela escreve coca, ela observa que tem 4 letrinhas. E essa é uma propriedade também importante para que a criança se aproprie do sistema de escrita alfabética, né, e que nós precisamos estar trabalhando com ela. Dando continuidade, eu vou colocar aqui para vocês uma outra propriedade, a comparação, né, de nomes de pessoas. Então, ela compara o nome dela com o nome de um coleguinha, com o nome da professora, e aí a gente propõe, então, né, enquanto professor, que ela conte as sílabas, conte as letras, e observe, né, que as quantidades daqueles pedaços nos nomes não têm a ver com as características físicas. Aqui faz uma relação pequena, próxima, né, com significado significante. Então, por exemplo, ela vai perceber que para escrever o nome do Rui, ela usa 3 letrinhas, independente do Rui ser uma pessoa alta, grande, isso independente de qualquer coisa. Então, não há relação entre as características físicas, né, e
quantidade de letras, ou os pedaços, ou as sílabas. Essa relação não existe, ok? E a gente precisa levar a criança a perceber isso para que ela se aproprie desse sistema, né? Outra situação é quando a criança compara determinadas palavras estáveis, sejam nomes próprios ou não. Pode observar que as letras não pertencem exclusivamente somente ao André. Então, só no nome do André eu posso usar o A, o N, o D, o R e o E. Não. A mesma letrinha que tem no nome, ela pode estar dentro de outro nome, né? E elas podem se repetir, elas podem ocorrer em palavras diferentes, apresentando-se na mesma posição ou em posições diferentes. Então, a criança, mais uma vez, utilizando palavras estáveis, ela pode perceber mais uma propriedade do sistema de escrita alfabética. Então, olha que importante a gente fazer esse trabalho, né, de forma concomitante. Isso é muito importante, né?